Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa campanha dessa semana, deste mês, uns pelos outros. A campanha que nós estamos realizando de segunda-feira, começou essa segunda-feira, dia 7, e nós vamos até, se Deus quiser, domingo, dia 13, às 3 horas da manhã, orando nesse propósito de orar uns pelos outros no propósito de nós pedirmos a Deus uns pelos outros, orando e pedindo a Deus para fortalecer, orando e pedindo a Deus para poder nos guardar, nos proteger, nos perdoar, pedir a Deus para poder estar nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos fortalecendo, nos animando na fé no nome do Senhor Jesus, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Esse é o terceiro elo da campanha de oração pela madrugada, uns orando pelos outros, um apoiando, um guardando a vida do outro, um pedindo a Deus pelo outro, um manifestando a sua graça em favor da vida do outro. Graças a Deus, mais uma vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, a palavra de Deus diz assim, no livro de João, no capítulo 17, a oração que Jesus fez para os seus discípulos e para nós. Desculpem, a oração sacerdotal, a oração que Jesus coloca diante do Pai em favor da sua igreja, em favor dos seus discípulos e em favor de nós. Ele faz uma menção em nós que vamos crer no futuro, aqueles que hão de crer, aqueles que virão a crer, aqueles que estarão crendo em mim. Então ele faz uma oração, e essa oração chama de uma oração sacerdotal, uma oração para a igreja daquele tempo, uma oração para as pessoas naquele tempo, uma oração para os seus discípulos naquele tempo, mas também ele menciona, ele faz com que essa oração seja uma oração também voltada para o futuro, para um tempo onde nós, graças a Deus, como agora, nós o encontramos para louvor da glória do nome dele. Ou seja, ele nos encontrou a bem da verdade, né? Ele nos alcançou a bem da verdade. Em João 15,16 diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E a palavra de Deus nos fala agora em João capítulo 17, a oração, e nessa oração ele diz assim, no capítulo 17, no versículo 20 ao 26, mas ao 26, diz assim a palavra de Deus. Olha só que ele diz, que coisa maravilhosa. Não peço somente por eles, mas também a favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Olha que coisa maravilhosa. Não peço somente por eles, mas por aqueles que vão crer em mim, disse Jesus, por causa da mensagem deles. E a mensagem deles atravessou anos, atravessou séculos, atravessou fronteiras, atravessou países, atravessou mundos, mares, ares, por céu e veio até nós, aleluia, glória a Deus, maravilha, e nós aceitamos essa mensagem. Olha que coisa maravilhosa, coisa poderosa. Há tantos anos atrás, há tanto tempo atrás, Jesus já tinha declarado uma palavra preciosa, que eles vão crer na sua mensagem, naqueles que vão acreditar, vão me receber por causa da mensagem que vocês estarão me levando. Eu peço que todos sejam aí. Ele não fala apenas agora para os discípulos, ele já abrange, amplia a visão daquilo que ele deseja. Ele fala assim, eu peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A natureza divina que tu me destes, eu a repartir com eles, a fim de que possam ser um,
assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me destes esteja comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me destes, pois me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me destes também, que tu me enviastes. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isto, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unidos com eles. A oração de Jesus, a oração que Jesus faz, como nós falamos, a oração sacerdotal. A oração, por que sacerdotal? Porque ele se coloca diante de Deus em favor do povo como um sacerdote, cumprindo com o seu chamado. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, e no futuro ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele é o nosso profeta, porque veio profetizando, o nosso sacerdote, porque veio intercedendo por nós, o nosso Rei, que será manifesto em glória no seu tempo, na sua hora, no seu momento. E nessa oração sacerdotal que ele intercede por nós, como nós falamos pelos seus discípulos, pela igreja, e ele fala no versículo 20, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Então ele faz esse pedido à igreja, a Deus, em favor da igreja, que esteja unida. Olha, que esteja unida. E essa união queria chamar a atenção do mundo. Essa união queria mexer com o mundo. Essa união queria transformar o mundo, todos eles, num só objetivo, num só alvo, numa só meta, apesar de serem diferentes, pessoas totalmente diferentes, pessoas de diversas religiões, pessoas com hábitos diferentes, pessoas com culturas diferentes, famílias diferentes, pessoas que estavam ali, foram chamadas por ele, né? Foram alcançadas por ele, e ele pede para que as pessoas elas estejam unidas umas com as outras. É muito interessante essa oração, né? De união, de estar junto, de estar, né, juntos, unidos, sejamos um. Nesse mundo tão difícil, né, de pessoas tão difíceis, é um desafio muito grande, né? Você está unido com alguém, com o seu irmão em Cristo. Às vezes você pensa de uma forma, ele pensa de outra, você tem uma estrutura, ele tem outra, ele tem um conhecimento, você tem outro, mas ele fala de estar unido. Por isso que a campanha é muito interessante desse mês, orando uns pelos outros, nessa unidade, né? Não essa nossa conformidade, mas a unidade. Entendendo que é por Cristo que nós vivemos e morremos, da mesma forma que ele morreu e vive por nós, viveu e morreu por nós. E é o interessante que às vezes nós não percebemos que nós estamos unidos uns com os outros. Às vezes nós deixamos aflorar muito a parte individual, esquecendo do outro, né? E nós devemos tomar muito cuidado nessa parte, de estarmos unidos com o nosso irmão. Às vezes temos atitudes que parece que nós não estamos unidos. Tomamos atitudes, parece que nós estamos mais desunidos do que unidos. Mas a palavra nos ensina a estar unido. A palavra nos ensina a entender o irmão. Como nós falamos sexta-feira, aliás, domingo, desculpe. Numa das nossas ministrações, nós comentamos sobre isso. Às vezes o não entender a pessoa.
Às vezes, como nós falamos, usamos o período de transição, tiramos, falamos do período de transição de Israel saindo do Egito, desculpe, e indo em direção a Canaã. Nessa ida da direção de Canaã, Israel ele começa a cometer alguns erros, a cometer algumas falhas, e porque havia muita dor no coração de Israel. Foram 400 anos de escravidão. Então, dentro desses 400 anos, tomando uma geração de 100 anos, o filho que nascesse nessa estrutura, ele ia chegar e falar assim, se eu nascesse naquela época, naquela geração, eu perguntaria ao meu pai, pai, o que o senhor faz? O meu pai diria, eu sou escravo. O que o escravo faz? Constrói palácios para Faraó? A gente perguntaria para assim, pai, aonde o senhor vai agora de manhã? Eu vou trabalhar? Aonde? No meu trabalho de escravo? Aí eu perguntaria para o meu pai, pai, o que eu vou ser? Você será escravo. Mas eu queria ser um soldado real, eu queria ter um posto avançado, eu queria ser alguém. Não, você vai ser escravo. O que o escravo faz? Faz o serviço daquele que manda nele, daquele que exerce domínio sobre ele, daquele que é o senhorio dele. Então imagina, aí morre aquele pai, fica aquele filho escravo. Nasce o filho dele. Ô pai, o que o senhor faz? Sou escravo. Olha que bacana. Aonde o senhor vai? Construir palácios para Faraó? E o que eu serei na minha vida? Escravo. Então, se nós colocarmos gerações de 100 anos, foram 4 gerações, 400 anos. Nascia e morria escravo. A criança, com exceção a Moisés, que foi separado para libertar esse povo, eram nascidos escravos. Então há uma raiz muito profunda de dor, de comportamento. Mas não dá o direito de eu não me cuidar, de eu não pedir transformação a Deus, de eu não querer essa transformação. Foi isso que Deus propôs a esse povo. Ao tirar de Canaã, ele propõe uma transformação, para que o povo estivesse unido, para que todos fossem transformados. Mas como serão transformados se o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado? Existia a presença do Espírito Santo, né? Sempre existiu, sempre existe e sempre existirá, mas eles não foram transformados, não foram tratados. Deus queria tratar com eles, através de tudo que Deus fez com eles, mas não permitiu ser tratado, ao ponto de morrerem muitos no deserto, e só 2 gerações atravessarem as linhas e chegarem a Canaã. Que nós possamos tirar lições disso e entendermos que Deus quer que nós estejamos unidos uns com os outros. Esse exemplo é para poder nós termos e desenvolvermos um pouco de paciência com o nosso irmão. Sabendo que Deus vai tratar dele, Deus vai cuidar dele. Deus quer e deseja cuidar dele. Por isso nós temos que ter paciência, diz a palavra de Deus, com aqueles que são mais fracos. Não são fracos porque são incapazes, é porque ainda não foram tratados. Não foram tratados porque não querem, porque às vezes não chegou o seu tempo. Mas não chegou o seu tempo porque Deus não os ama. Deus os ama, mas o processo de cura depende de cada um. Como o coronavírus, uns morrem, uns superam, uns morrem, uns superam. Deus tem um tempo para cada coisa, um tempo para todas as coisas, para até curar alguém, se esse alguém também permitir ser curado. Mas e nós? Tenhamos que ter paciência e orarmos uns pelos outros. Abençoarmos uns aos outros, e não só aqueles que são os nossos irmãos, abençoar os nossos inimigos, os nossos adversários. Amém? E deixar Deus tomar conta de todas as coisas. Vamos orar para que Deus cure o nosso irmão que precisa de cura.
Vamos orar para que Deus nos ajude a suportar uns aos outros, né? Como uma irmã acabou de colocar aqui para nós agora. Vamos orar para que Deus nos dê paciência, para que Deus nos ajude, para que Deus coloque sempre no nosso nos nossos lábios uma palavra de esperança, de fé, de amor, de direção, de rompimento, né? Deus coloque em nós uma palavra que seja como o alçar de um arco e flecha e atirar essa flecha, direcionar esse irmão para que ele seja bem sucedido na sua vida. Vamos orar. Orar e abençoar o nosso irmão. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós temos um grande desafio que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando ele fala de nossa união com o nosso irmão. E, ó Deus, o Senhor sabe como é difícil, às vezes, Pai Santo, estarmos unidos uns com os outros, por falta das vezes o que nós pensamos, o que nós achamos não ser de igual maneira para com o nosso irmão. A Tua palavra nos diz para nós suportarmos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros. E uma das formas poderosas e maravilhosas e preciosas é orar uns pelos outros como nós estamos fazendo durante essa semana. Toma os Teus filhos nas Tuas mãos, Senhor. Toma cada um, meu Pai, que tem sido motivo de oração nas Tuas mãos. Pai, toma cada um, meu Pai, que tem sido motivo de oração diante do Seu altar. Toma cada um, meu Deus Todo-Poderoso, que tem sido nosso motivo de oração essa semana, para que o Senhor tire, meu Pai, dos cativeiros emocionais, dos cativeiros sentimentais, dos cativeiros, ó Deus, espirituais, ó Pai Santo. Que o Senhor venha colocá-los em liberdade de uma forma muito poderosa, assim como o Senhor, meu Pai, fez com Pedro, entrando dentro daquela cadeia, rompendo com as correntes que estavam nos braços dele, nas pernas dele, sem que os guardas pudessem perceber qualquer coisa, ou alguma coisa, ou algum barulho. E o Senhor colocou Pedro, meu Pai, livre. Assim te peço, Pai, que da mesma forma o Senhor coloque esses que estão às vezes presos, amarrados, cativos, ó Deus, em algum laço, em algum momento, em alguma situação, em algum sentimento, que o Senhor venha libertá-los no nome de Jesus Cristo, Pai. Tomar a vida deles nas Tuas mãos, usando como esse exemplo de Pedro, um homem de Deus, um instrumento nas Tuas mãos, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio da Tua presença, Pai. Quando foi batizado no Espírito Santo, houve ali, meu Pai, um derramar de cura, de unção, de autoridade. Já era intrépido, sanguíneo, e o Senhor Deus deu a ele uma palavra poderosa, que quando ele ministra, meu Pai, o povo se converte aos milhares. Mas em uma hora ele estava preso, e às vezes nós também, de uma forma espiritual, ficamos presos a algum pecado, alguma vaidade, alguma situação de fraqueza, alguma situação de dor, alguma situação que nos coloca impotente, que nos amarra e nos prende como Pedro estava preso, Pai, por pregar o Evangelho, a verdade, mas às vezes estamos presos porque estamos vivendo, e às vezes nós precisamos ser libertos dessas coisas que nos prendem, desses pensamentos negativos, desses pensamentos destrutivos, desses pensamentos às vezes que não estão de acordo com a Tua palavra, não estão de acordo com os frutos do Espírito Santo, mas estão de acordo com o fruto da carne, e o fruto da carne leva para a morte, e o fruto do Espírito leva para a vida, né? A palavra de Deus nos fala, Senhor Jesus, Pai Santo, que o penhor da carne é a morte, mas o do penhor do Espírito é vida, e quantos estão morrendo de uma forma espiritual, moral, sentimental, estão morrendo de uma forma financeira porque estão agindo na carne e não no Espírito. Estão agindo com a carne, não com os frutos do Espírito. Estão agindo com os frutos da carne e não estão dando lugar ao fruto do Espírito. Por isso, Pai Santo, como está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos espirituais. Contra eles não há lei, meu Deus, aleluia.
Por isso nós te pedimos, nos livra desses cativeiros, livra os nossos irmãos desses cativeiros, dessas correntes que os prendem, Pai, em meio a tantas circunstâncias morais, espirituais, familiares, financeiras. Ó Deus, que o Senhor possa libertá-los, ó Deus, de uma forma muito poderosa. Às vezes estão presos no desânimo, meu Pai, estão presos no cansaço, estão presos, ó Deus Todo-Poderoso, no medo, nas incertezas que este mundo colocou para nós hoje. Estão presos, meu Pai, meu Deus, a tantas coisas, que o Senhor venha libertá-los, que o Senhor venha, meu Pai, tratar, que o Senhor, meu Deus, venha de uma forma muito preciosa mover na vida deles para a glória do Teu nome. Seja com cada um, meu Pai, no nome santo de Jesus. Seja com cada um, meu Pai, no nome santo de Jesus. Guardando, meu Pai, fortalecendo, despertando cada um, meu Pai, na Tua presença, para louvor da Tua glória. Pai, se estão desanimados, que o Senhor venha, meu Pai, operar no ânimo. Se estão enfermos, que o Senhor venha curar. Se estão oprimidos ou deprimidos, angustiados, que o Senhor, de uma forma sobrenatural, venha sobre a vida deles, ajudando e abençoando, para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, uns pelos outros. Colocamos, ó Deus, os nossos irmãos na Tua presença, Tua igreja, Teus filhos, que são, Pai, meu Deus, esteios, colunas, bases dessa casa e deste lar, dessa família. Guarda-os de uma forma muito preciosa, poderosa e maravilhosa. Nos ensine a viver em unidade, nos ensine a viver unidos, nos ensine a viver em união, nos ensine a viver uns com os outros. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e, ó Deus, nós te agradecemos para a louvor e glória do Teu nome, não só hoje, mas como para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado de Deus, louvado seja o nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor seja louvado e glorificado em tudo, para a glória do nome dele. Que o Senhor seja exaltado, aquele que reina e vive para sempre. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha um dia maravilhoso, precioso, na presença do Rei, um dia maravilhoso na presença do Pai, que o Senhor venha te guardar e te livrar de todo mal no nome de Jesus, a você e sua família. Muito obrigado pela sua presença conosco, né? Que o Senhor venha estar contigo de uma forma muito preciosa e poderosa. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos no quarto elo, no quarto dia, orando uns pelos outros, ok? Apresente o nome dessas pessoas diante do Senhor, apresente o nome dessas pessoas diante do trono de Deus, pedindo a Deus que venha abençoar de uma forma muito poderosa. A todos um bom dia. Me perdoe se eu não citar o seu nome, porque senão eu cito o seu nome, não cito do outro, para não ser mal educado e nem, né, me esquecer de alguém, né? Sejam todos abençoados em nome de Jesus, né? Sejam todos guardados em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós estamos nessa campanha, começamos segunda-feira, talvez você esteja chegando hoje com a gente, quarta-feira. Nós estamos até domingo, dia da Santa Ceia, nesse trabalho às 3 horas da madrugada, orando uns pelos outros. Amém? Ore pelos seus filhos, ore pelos seus irmãos em Cristo, ore para aqueles que estão afastados, desviados, acomodados na fé. Ore por aqueles que, eu não sei se posso falar acomodado na fé, porque a fé não nos acomoda, a fé nos empurra para frente, né? A fé nos empurra para crer
Então eu acho que deve estar acomodado em outras coisas, mas na fé não. A fé ela nos impulsiona, a fé nos faz agir, a fé nos faz movimentar, a fé nos leva para frente. Então eles não estão acomodados na fé, estão acomodados em outras coisas. Nós não sabemos, nós não podemos nomear, mas estão acomodados em alguma coisa. Então, ore por eles para que Deus os sustente. Ore por eles para que Deus os desperte. Amém? Um grande abraço. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos hoje e permaneça para sempre até amanhã, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo nós estaremos juntos para a glória de Jesus. Completando assim a nossa campanha em nome de Jesus. Já deixo avisado, o ano que vem, na semana dos 12 dias, serão 12 dias de madrugada, orando para o nosso projeto de vida, orando para que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu passar, não, meio-dia nós vamos estar de volta, eu passo a agenda para você. Boa noite, Deus abençoe, bom dia, Deus te abençoe e te dê um bom dia, um bom descanso. Deus abençoe, até amanhã.